Olá pessoal, eu me chamo Lindenberg Almeida, sou pedagogo, mestre em educação pela Universidade do Estado da Bahia, Campus Juazeiro, e vou estar apresentando esse trabalho, que é uma parte da minha dissertação de mestrado, né, alguns dados que eu vou trazendo e que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa sessão coordenada. Esse texto também tem autoria da professora Luzineide Dourado e do professor José Pinzó, que são professores que estiveram me orientando desde a graduação até o mestrado, né? Então esse trabalho ele é fruto também do meu processo acadêmico, científico, e tem como título Análise Ambiental de uma Escola Pública Urbana de Juazeiro a partir do PAE. Bom, o que é o PAR, né? O PAE que eu intitulei de PAE, né? Ele é um protocolo de avaliação rápida. Esse protocolo ele foi apresentado ao Grupo Conviverde, né? Qual faz parte essa sessão coordenada, apresentado pela Rosângela Botelho, com a pesquisadora do IBGE. Se trata de uma metodologia que observa e analisa a dinâmica ambiental, principalmente voltada para riachos e depois ela fez uma adaptação para análise de lagoas. Então nós fizemos ao longo aí desde 14 anos que a gente tem o Conviverde, né, o projeto Conviverde, a qual eu faço parte, juntamente com a professora Zuneide Dourado e outros membros do grupo. E aí ela nos apresentou essa metodologia em que fizemos análise de riachos e lagoas de Juazeiro. E quando eu fiz a iniciação científica, ainda na graduação, nós fizemos uma adaptação para pensar e analisar também não só esses espaços, né, de Juazeiro, Bahia, mas também analisar escolas urbanas. Então foi quando foi pensado o protocolo de avaliação para as escolas que eu chamo de PAE. E que depois, por orientação da banca, isso na dissertação, porque eu uso essa metodologia também na minha dissertação de mestrado, foi modificado e chamamos de PAR-AVE, que é PAR para áreas verdes escolares. Então, esse protocolo ele vem analisar os espaços verdes que tem disponível na escola para que possa estar havendo não só a percepção sobre esse espaço, mas também possa estar intervindo em algumas problemáticas que vão se apresentando através do PAE. Esse protocolo é um protocolo a baixo custo, né? Porque ele é bem simples de ser utilizado. Nesse caso, né, do PAAV, ele é um protocolo que tem parâmetros a ser analisado no espaço, em locus. É uma metodologia quali-quantitativa, porque apesar da gente colocar uma numeração, essa numeração é baseada na subjetividade, naquilo que você observa no espaço. Geralmente é aplicado em grupo, nós fazemos grupos, e isso eu vou explicar mais um pouco mais à frente, mas a gente analisa cada parâmetro, observando esse espaço e fazendo uma pontuação. Essa pontuação é que vai identificar se a situação ambiental desse espaço analisado ela está numa situação ruim, se está numa situação regular, se está numa situação boa ou se está numa situação ótima. E aí a gente vai somando esses parâmetros e dividindo pela quantidade de área que foi utilizada. E eu vou explicar aqui. Essa é a tabela do PAE, né, da escola para o menor, a qual eu fiz a última análise, né, que foi feita, e a utilização do PAE também de forma experimental, com crianças do 5º ano do ensino fundamental 1. Lá nós fizemos 3 grupos, aí por isso que tem essa lista aí A, B e C, são os 3 grupos, cada grupo com 5 crianças, e eles iam analisando esses 11 parâmetros. Então, o primeiro parâmetro, a gente analisa se tem animais, né, se tem espaços em que contém, seja um calango, seja uma aves. Então, a gente observa se tem essa disponibilidade de habitats de animais. O segundo, a gente olha se tem a presença de entulho ou não dentro nesse espaço que vai ser analisado. O terceiro, a gente vê se existe uma cobertura verde, tem plantas e tal, gramas e etc. No quarto, a gente analisa se a vegetação presente ela é nativa ou não. Nesse caso, se a gente faz pesquisas na região do semiárido, então a gente vê se a vegetação é típica desse espaço, no caso, se é a vegetação da caatinga, né? O quinto, a gente olha se esse espaço disponível serve para lazer, né? Se ele tem espaço de lazer, de recreação, se tratando de uma escola, né? O sexto, a gente analisa se tem local adequado para lixo, se tem coleta seletiva, então a gente vai pontuando.
O sétimo, a gente olha se o estado de conservação dessa vegetação está sendo bem cuidada, se está sendo molhada bem, se está sendo podada as árvores, as plantas. O nono, a gente observa se existe um ambiente construído dentro do espaço da escola, sei lá, uma quadra, um alpendre, um quiosque, que acaba, de uma certa forma, limitando o espaço, esse espaço livre, esse espaço verde presente na escola. O décimo, a gente analisa se existe uma estratégia de arborização, uma horta escolar, um canteiro contextualizado, alguma coisa assim. E o 11, a gente observa se essas calçadas, essas plantas, elas estão espalhadas pelo espaço ou se eles estão limitadas em canteiros e etc. Então a gente vai pontuando aí, a gente vê aí embaixo a pontuação de 0 a 5. A gente analisa de acordo com cada parâmetro se é uma situação ruim, de 0 a 5, de 5 a 10, se ela é uma situação razoável, de 10 a 15, se ela é uma situação boa, e de 15 a 20, se ela é uma situação ótima. Então, as pontuações vão de 0 a 20. E aí a gente já começa a analisar pela essa tabela, por exemplo, a gente analisou dois espaços. Nesse caso aí, a gente analisou a área externa da escola, só à frente, porque ao redor da escola é um espaço construído, e analisamos também a área interna da escola. É uma escola de grande porte, então a gente fez primeiro um tour pela escola com os alunos e depois a gente foi observando cada parâmetro e pontuando de maneira geral. Então a gente observa aí na área externa que esse espaço disponível para animais, a presença de animais ou não, a área de lazer com recreação e esse ambiente construído, uma pontuação baixa, né? A pontuação ruim. A gente vê aí notas de 0, nota 5, nota 2. Então, isso diagnostica que fora da escola, não dentro desses parâmetros, não está uma situação boa. Né? Já aponta, por exemplo, local para reflorestamento e vegetação nativa, né? Porque na frente da escola tem um canteiro contextualizado com algumas plantas da caatinga, então a gente percebe que a pontuação já está entre 14, 15, 10, então a situação aí entre boa a ótima. É interessante. Já dentro da escola, a gente já analisa também que alguns espaços, as notas divergem um pouco, por exemplo, no ambiente construído, o grupo A e o grupo B colocaram uma situação ruim, já o grupo C colocou uma pontuação 19, que significa que é ótima. E aí é necessário a gente analisar que esse protocolo, ele foi feito em dois momentos. Um primeiro foi em 2018, nós fizemos um diagnóstico com um grupo de pesquisa daqui do Conviverde, e essa oficina que foi experimental. Então, o nosso ponto aqui não é fazer uma análise comparativa, porque não foi feita pelo mesmo grupo, mas perceber a partir desse olhar desses alunos como é que eles têm olhado para esse espaço, né? Então, como eu expliquei um pouco que a gente fez essa análise, identificou e que isso ia dar um panorama da situação ambiental da escola, então talvez eles tenham ficado um pouco receoso de dar uma nota ruim na escola. Você vê que a maioria da pontuação do grupo C é muito boa dentro da escola, né? Então, aqui eu fiz uma análise comparativa só para a gente perceber isso enquanto grupo, né? O nosso olhar que, por exemplo, em 2018, foi diagnosticado para a área externa da escola uma pontuação de 4,31. Isso pelo nosso grupo, né? Pelo nosso o grupo de pesquisadores e pessoas que tinham uma afinidade com a questão ambiental, um olhar mais aguçado para isso, né, de maneira mais crítica, digamos assim. Então a gente diagnosticou uma situação ruim, né, de 0 a 5. E já os alunos, agora em 2023, identificaram uma situação de 5,11, que é uma situação razoável. Então, digamos que houve um avanço com relação a isso. Já para a área interna da escola, os alunos identificaram na época a gente identificou uma situação de 8,99, que seria uma situação aí razoável, e os alunos agora em 2023 identificaram uma situação aí de 10,51 que está dentro da situação boa com relação a isso. E aí nós destacamos alguns parâmetros com relação a essa percepção, né, sobre os alunos do PAE. A área externa, os pontos mais fortes é a paisagem natural nativa, pelo aquilo que eu já expliquei, o local para reflorestamento, porque na frente da escola tem um amplo espaço que pode ser plantado algumas árvores, então é uma situação aí de boa para ótima. E dentro da escola a gente vê aí a presença da cobertura verde muito expressiva dentro da escola, o estado de conservação dessa vegetação também está aí
de boa para ótima. Também existe espaço para reflorestamento dentro da escola, então tá uma situação boa para ótima também. E existe estratégia de arborização dentro da escola, mas na frente a gente vai ver algumas fotos. Eu coloquei algumas falas desses alunos, né, do quinto ano, para que a gente pudesse perceber o quão foi importante, na verdade, essa oficina para o olhar desses alunos para esse espaço que eles estão convivendo todos os dias e às vezes não enxergam, não observam bem. Então, a gente vê aí a fala de um estudante que ele diz assim, olha, precisa limpar os maços da escola, colocar mais lixeiras, 2 em cada sala, né? Aí o outro diz assim: poderia fazer uma horta e colocar plantas lindas. E a gente tivesse uma disciplina que pudesse cuidar para que a gente possa ter consciência do meio ambiente. Não só. E isso seria uma coisa boa e natural da escola, deixando a escola mais linda. A outra assim, diz assim: precisa cuidar do canteiro lá fora da escola. Esse canteiro que eu disse que tem plantas contextualizadas, né? Ele tem algumas plantas que estão mortas. Ela diz assim: precisa cuidar do canteiro lá fora, tirar aquelas plantas mortas e plantar outras. E cuidar das que estão lá vivas. Também plantar árvores grandes na frente da escola. Então a gente começa a perceber aí que os alunos começaram a enxergar. E aí tem outra estudante que ela coloca assim: a escola poderia voltar a dar o recreio. E a gente só vai. Porque a gente só vai comer no refeitório e não tem nenhum momento para a gente brincar. E por que eu coloquei essa fala dessa estudante? Porque quando a gente pensa o ambiente, a gente não só pensa só o local. Meio ambiente não é só falar de água, falar de lixo, falar das problemáticas que envolve, mas também fala sobre pensar o humano. Isso, o Henrique Leff fala sobre isso. A nova racionalidade ambiental que ele pensa é ser tocada a partir da dinâmica que acontece, né? Se você tem uma mente boa, se você tem uma relação boa, você também consegue interagir melhor com esse ambiente. Então, as crianças hoje em dia não têm recreio, então como é que ela vai participar dessa dinâmica bem da escola? Como é que ela vai perceber esse espaço se ela não está tão presente, tão atuante, né? Então, o quão foi interessante essa pesquisa, essa análise feita por esses estudantes. E aí a gente observa alguns espaços que tem na escola, né, as áreas verdes que tem disponível, alguns canteiros ali com algumas plantas frutíferas, né, outras plantas nativas, né, então nós temos o juazeiro, nós temos a craibeira, nós temos algumas plantas aqui de jardim, né, mas que tem essa característica mais da caatinga. Mas, por outro lado, também a gente vê que existe ainda algumas coisas que precisam ser melhoradas na escola, né? Muito precisa ser avançado para que, principalmente, a educação ambiental seja mais efetivada dentro das escolas. E isso não é só uma realidade da escola Promenor. Isso está em todas. Antes, quando a gente fez esse diagnóstico na Promenor em 2018, nós fizemos em mais 5 escolas. Então a gente identificou situações parecidas com relação a isso. Isso está no meu TCC, que foi esse primeiro diagnóstico, e novamente eu retorno a Promenor para falar sobre isso. Então a gente vê que a prática que tem ainda na escola é muito pontual, né? Isso eu identifico através das entrevistas que eu fiz com os professores e com a gestão da escola, né? Então, são tantos projetos, tantas coisas que precisam ser realizadas na escola que às vezes não dá tempo da gente pensar especificamente muitos projetos, né? Que possam envolver, né? Então, a gente vê que existem espaços ociosos na escola, matos que não são retirados, né? A vegetação sem cuidado, né? A falta de organização do material e muito entulho, né? A gente vê aí nessa foto de cima e na lateral aqui do lado, isso são alguns entulhos que tem dentro da escola. São algumas fragilidades que são apontadas através dessa pesquisa. Então, como resultado, né, justamente que as crianças pudessem perceber e fossem tocadas, assim como a escola e todos os outros colaboradores que estiveram presentes nessa minha pesquisa, para que eles possam olhar para esse espaço com um olhar mais cuidadoso. Esse protocolo ele pode ser usado como uma metodologia dentro da sala de aula, né? Ser uma metodologia potencializadora de pensar esse ambiente, né? De pensar a escola e intervir, né? Porque, por exemplo, quando ali a gente olha se tem coletores adequados para lixo, né? Se a gente vê que tem uma pontuação baixa, então a gente pode colocar mais coletores. Se a gente vê que a vegetação está sem cuidado, então então ele nos ajuda a olhar e também a pensar o que é que pode
ser feito dentro da escola, né? Então, o que a gente pensa, né, e busca com essa pesquisa é justamente fazer com que a escola ela possa trazer com mais força a educação, aproximar da educação ambiental contextualizada, né, que é pensar esse contexto, o contexto que a gente está inserido, né, em plantas que possam ser mais duradouras na escola. Então, e que não fique só dentro da escola, mas que também possa reverberar pela comunidade escolar em geral. Então é isso, muito obrigado, até mais.